A paz do Senhor Jesus a todos. Sempre agradeço antes de qualquer coisa a Deus por tudo nessa vida, inclusive as tribulações e as dificuldades que passamos, pois em cima delas crescemos muito. Amém? Vamos fazer hoje um estudo do livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, e vamos entrar no capítulo 16 também. Temos os vídeos anteriores no canal, uma playlist inclusive organizada com os capítulos anteriores do livro. É um estudo muito profundo, que requer um pouco mais de tempo. Portanto, te convido a encontrar um tempo adequado, né? E veja o vídeo até o final. Se possível, olhe os estudos anteriores, né? E juntos estamos crescendo espiritualmente. Compartilhe o vídeo, se inscreva se não está inscrito no canal. É muito importante dar o like ali e postar o teu comentário, né? E isso tudo faz com que a obra ela alcance mais pessoas. A divulgação do canal, o YouTube entende que com essas atitudes tomadas por vocês, o vídeo é bom e ele amplia mais a divulgação. A palavra de Deus assim alcança mais pessoas, amém? Vamos para o estudo? Sempre em mãos, né? A Bíblia, é claro, temos aqui a nossa Bíblia, sempre em mãos. Temos caneta, lápis, né, marca-texto, tudo papel aqui, tudo para fazer as devidas anotações, né? Futuramente estar estudando novamente, recordando, né, o que hoje vai ser dito. Amém? Então, no capítulo 1, no capítulo 15 do versículo 1 do Evangelho de Lucas, começa com a ovelha perdida, né? Diz assim no versículo 1. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: esse homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com ele. Veja que há dois tipos de pessoas que chegam até Jesus aqui nesse momento, sendo que a gente sabe já dos vídeos anteriores que multidões acompanhavam Cristo sempre. Aqui ele trata aqui de pessoas de cobradores de impostos, pessoas de má fama. Essas pessoas não necessariamente conheciam a lei ou buscavam aplicar a lei de Moisés. Não eram religiosos em síntese, né? Em resumo. Mas o outro grupo de pessoas, mestres da lei, fariseus, estes eram doutores da lei, esses pregavam, esses ensinavam, eram mestres, conheciam as leis. Mas todos eles juntos estavam, né, criticando Jesus porque ele se misturava com gente de má fama, tomando refeições com ele. Participava da ceia com as pessoas de má fama, considerado doentes, considerado pagões, prostitutas, ladrões, considerado pessoas com deficiência física, enfim, mendigos, pessoas desse nível eram postos de lado na sociedade naquela época. É muito parecido até com o que hoje ainda acontece com muitas pessoas que são postas de lado por um problema ou outro, exclusas do meio social por um defeito ou outro, uma atitude errada ou outra. Mas veja o que Jesus vai dizer. Então ele começa com algumas parábolas, tanto no capítulo 15 quanto no capítulo 16. Nós vamos ver a primeira parábola de Jesus que ele retrata aqui, da ovelha perdida. Uma parábola muito conhecida e que traz muitas coisas para nós. Olha bem, no versículo 4. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo porque achei a minha ovelha perdida, né? Ou seja, ele está diretamente conduzindo a palavra para estas pessoas, conhecedores da lei, publicanos, pessoas com poder aquisitivo maior, e ensinando a eles que se eles têm, por exemplo, aqui 100 ovelhas, uma se perde, eles vão atrás, porque tem um valor aquela ovelha, nesse caso um valor financeiro. Mas Deus conosco, ele trata dessa forma, ou seja, quando um de nós se perde,
do rebanho, quando um de nós anda desgarrado, quando um de nós anda desviado no pecado, tem um valor inestimável para Deus. Uma pessoa que não está nos caminhos do Senhor e é resgatada para os caminhos do Senhor tem um valor inestimável. Ele quer nos dizer isso aqui, Jesus. Que aqueles homens tinham pedido o valor, tinham pedido as ganas de ir atrás de almas e estavam se importando apenas consigo. A lei estava afastando os que de fato deveria trazer, que eram os necessitados, os órfãos, as pessoas com necessidades. A lei nesse momento da história afastava cada vez mais estas pessoas, e Jesus traz um exemplo dizendo: quem de vocês não vai atrás da ovelha que se perde? O valor material dela é imenso para cada um daqueles homens ali, mas o valor que uma alma tem para Deus é muito grande. Vamos atrás das almas que estão perdidas, em nome de Jesus. E ele segue com a moeda perdida. Veja que também está perdida uma moeda. Diz assim no versículo 8: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perde uma, um valor também muito grande, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, vai à casa, procura com muito cuidado até achá-la. E quando acha, convida as amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, porque achei minha moeda perdida. Mais um exemplo de algo que está perdido aqui, uma moeda de prata, um valor grande também. Ela acende as luzes, vai, procura, e quando encontra faz o quê? Uma festa, comemora, convida a todos. É isso que devemos fazer. Quando encontramos alguém perdido, ao invés de afastá-los, como a lei de Moisés estava fazendo, vamos trazer para o Evangelho, para os caminhos do Senhor. E vamos nos alegrar. Imagina a festa no céu que há por uma alma perdida que é recuperada, que de volta vem para os caminhos do Senhor. Há uma grande festa por essa vida. E parece que aqui os homens estavam querendo o contrário, cada vez mais distante, cada vez mais longe. Por quê? Porque o contato com pessoas assim impuras tornava-os impuros, eles pensavam. Jesus quantas vezes tocou nos enfermos, tocou nos pecadores, tocou na prostituta, nas mulheres e nas crianças. Jesus não tinha essa visão, ele veio trazer um reino de ponta cabeça, um reino invertido, um reino diferente daquele que os fariseus estavam pregando, daqueles que os escribas pregavam. Um reino totalmente contrário, onde agora ele é servo, e ele serve justamente aqueles que ninguém quer estar ao lado. E ele segue mais uma parábola muito conhecida, a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Essa parábola ela é contada até mesmo no mundo não cristão, no mundo pagão, entre os ímpios, porque é uma parábola muito conhecida. Retrata aqui a partir do versículo 11 sobre um filho que pede para o pai a sua herança. Preste bem atenção nisso. Quando ele pede a sua herança para o pai, ele tem no seu coração o desejo de ir para o mundo, transformar uma liberdade que ele tinha ao lado do pai em uma liberdade agora no mundo que vai se transformar numa libertinagem. O fato de se ir de perto do pai, de sair de perto do pai, né, simboliza até o seu pensamento, a própria morte do pai. Por que eu falo isso? Pense bem, uma herança ela vem geralmente com a morte de alguém. E você pede a sua herança com antecedência porque você não quer mais ficar sob os cuidados do pai. Só que hoje, aos cuidados do pai, tem uma simbologia menor do que naquela época antiga. Os pais naquela época antiga, ou o pai naquela época antiga, tinham um poder muito grande de liderança, um respeito havia muito grande em cima da figura do pai. Então sair do lado do pai era algo pesado. O pai dá para ele a sua herança e ele vai. Veja o que acontece, né? Logo ele gasta tudo, perde, pega, se enfia onde não deve, faz o que não deve, e se encontra então numa situação difícil, onde não tem mais nada. Aí vai trabalhar justamente com porcos, algo que para o judeu naquela época era muito sujo. O porco era um animal sujo, um animal impuro. Isso simboliza o que? Ainda mais ofensa ao pai. Mas ele precisa disso. Ele vai, e ainda pior, ele deseja comer da comida dos porcos, ou seja, deseja ser como os porcos, talvez. Porque não há mais saída, ele não vê mais o que fazer. Ele se lembra que tem um pai. Retrocede para casa. Mas então ele imagina o que? Como esse pai vai receber? Como será a sua recepção? Mas ele volta com dificuldades. Muito diferente, óbvio,
da forma como saiu. Perdido. Mais uma parábola que demonstra alguém que estava perdido, ou algo que está perdido. A ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido. Mas nós vamos ver algo aqui surpreendente. Fique aqui comigo, preste atenção. Não é somente um filho que está perdido, mas esse está perdido, mas volta. E quando ele volta de longe mesmo, o pai avista ele e já começa a se alegrar. A expectativa que o filho tinha de que o pai o recebesse, quem sabe, muito mal, ou talvez nem o recebesse, já vai caindo por terra. Deus é assim, quando nós voltamos a Ele do pecado, quando nós voltamos a Ele do mundo, procuramos o Senhor, Ele se alegra, nos recebe de braços abertos. E a festa, esse pai organiza imediatamente uma festa, manda matar o melhor, o maior, o melhor bezerro, o melhor de todos, para poder dar ao filho, oferecer ao filho, convida a todos e todos estão se alegrando quando chega o irmão mais velho. E aqui é muito importante você prestar muita atenção, porque este irmão mais velho também está perdido. Porque ele simboliza a religiosidade da época, como no começo da parábola, ou das parábolas que Jesus está contando, a ovelha perdida, ou no começo dos textos ali, quando ele fala que a multidão que está olhando e observando são os conhecedores da lei que deveriam exatamente abraçar. Aqueles que Jesus estava na mesa, eles estavam apavorados, porque Jesus estava com estes, ou com esta classe de pessoas de má fama, ele estava, Jesus, com eles, e Deus tem um carinho muito grande por todos que estão perdidos no mundo de hoje. O drogado, o dependente químico, o preso, a prostituta, o manipulador, criminoso, essas pessoas que estão com uma enfermidade, quem sabe contagiosa, o HIV, o próprio câncer, uma doença terminal, pessoas assim, Deus ama de uma forma incondicional, como também todos os outros, porém é mais difícil alcançá-las. Voltando para aqui para o texto. Então o irmão mais velho simbolizando a religiosidade de todos aqueles homens conhecedores e profundos da lei, rejeita o irmão. Não aceita a festa que é feita e a comemoração que é dada. Não aceita. Então a libertinagem do irmão, a religiosidade do outro irmão mais velho, ambos afastavam-os de Deus. Embora um parecesse correto, embora um com certeza andasse todo, como diz o mundo, engomadinho, bonitinho, aparentemente um homem de Deus por dentro, mostrou quem era, quando não aceitou quem? Seu próprio irmão, que na verdade simbolizava o rejeitado, que quando buscava ajuda tinha que ficar na porta do templo mendigando, não podia entrar lá dentro, não podia ser tocado, quem sabe olhado, conversa, diálogo jamais, um abraço, um carinho, uma compaixão jamais, uma esmola era dado com o intuito muitas vezes de dizer, eu sou bom, eu dou esmolas. Que triste, né? Mas é essa a realidade daquela época que Jesus veio nos mostrar. E olha só o que ele diz no versículo 31 do capítulo 15. Então o pai respondeu para o filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu, para o filho mais velho que rejeitou o filho que voltou. Tudo que é meu é teu, você sempre está comigo. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria. Pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo. Ele estava perdido e foi achado. Quantos perdidos, quantos mortos ainda estão em vida mesmo e que precisam ser achados e encontrados. E isso vai alegrar quem? O coração de Deus, que simboliza o quê? O Pai ali, o nosso Pai é Deus. Quando reconhecemos isso, como que não vamos nos alegrar quando conseguimos resgatar uma alma que estava perdida? Não é possível entender quem está ao contrário desse pensamento. Rejeitando o pecador, rejeitando o mentiroso, rejeitando o manipulador, rejeitando aquele que quem sabe te fez até mal. Você precisa aprender a amar, perdoar. É muito importante isso. Estas primeiras parábolas do capítulo 15 nos falam sobre isso. 3 pérdidas, 3 coisas perdidas: ovelha, a moeda, o filho pródigo, o próprio filho mais velho. Perdidos, a festa, a alegria, quando retornam, quando são encontrados. E quem tem que encontrar essas pessoas somos nós cristãos. Somos nós que temos que levar o evangelho, somos nós que temos que resgatá-los. Temos que nos deixar ser usados por Deus.
Amém? Vamos para o capítulo 16, né? Que benção é a palavra do Senhor. Que bem que nos faz quando entendemos a mesma e que bem nos faz ainda maior quando pomos em prática. Quando conseguimos pôr em prática o que a palavra nos diz. Amém? O capítulo 16 segue com uma parábola. No começo, a parábola do administrador desonesto. Vamos ler aqui o capítulo 1, o versículo 1, perdão. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. O homem era rico. É importante nós nos determos a esses detalhes para que possamos entender a parábola. Temos um homem rico, temos um administrador dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Estava desperdiçando, ou seja, estava administrando mal. Por isso, ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas de sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador, porque está administrando mal. Até aqui tudo bem. Entendemos, né? Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra, tenho vergonha de pedir esmolas. Né? Ou seja, ele saindo do emprego, seria a vida dele muito difícil, porque o que ele sabia fazer era administrar, ele não ia agora trabalhar em outras coisas, quanto mais mendigar. Então o que ele pensa? Ah, já sei o que eu vou fazer. Preste atenção nisto. Um administrador dos bens de alguém que é maior que ele, questões financeiras, seu patrão, ele desperdiça, mas agora ele tem medo de perder aquilo ali, então ele tem uma ideia, ele pensa, e agora o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmolas. Ah, já sei o que eu vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão em suas casas. Chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite. Respondeu ele ao administrador e disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Para outro perguntou: e você quanto está devendo? 1000 medidas de trigo. Respondeu ele: escreva 800. Mandou o administrador e o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. Aqui eu quero até grifar. O patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou. Aqui muitas pessoas podem entender errado de que a esperteza dele mundana serve para o cristão, que a manipulação serve para o cristão, mas não é isso que Jesus quer mostrar. Apenas ele quer mostrar o exemplo de que esse administrador, mesmo fazendo parte do mundo, do mundanismo, não fazendo parte do cristianismo, por exemplo, ele tinha uma astúcia no administrar. E é isso que nós cristãos temos que trazer para nós, uma esperteza, não uma manipulação, não usando de mentira, não usando de malandragem, nada disso. Mas temos que agir com sabedoria, e essa sabedoria tem que ser uma sabedoria inteligente, a qual nós vamos também administrar aquilo que pertence ao nosso patrão. Quem é o nosso patrão nesse caso? É Deus. Quem é o maior valor para Deus? Vimos aqui exatamente no capítulo anterior, ainda nesse vídeo, as pessoas perdidas têm um valor inestimável para Deus. Mas também as pessoas que estão no caminho do Senhor têm um valor inestimável para Deus. Somos seres eternos. Ou no céu ou no inferno. Essa eternidade tem um valor para Deus inestimável e Ele quer cada vida ao lado dele. Nós temos que aprender a administrar bem as coisas de Deus. Administrar a família, administrar o emprego, administrar o cargo na igreja, administrar a obra do Senhor, administrar as pessoas. Nós temos que tratar bem as pessoas, nós temos que entender que é o bem maior que Deus tem. E por isso ele cita esta parábola. As pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Veja só, naquele tempo Jesus já dizia isso. Por isso eu digo a vocês, use a riqueza deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Essas riquezas são passageiras. Se você as tem, amém. Use-as para trazer vidas para o reino de Deus. Use para abençoar quem precisa. Use para tratar bem quem tem necessidades. No 10, o versículo 10 do capítulo 16. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas
também será nas grandes, né? Seja honesto, seja fiel às coisas de Deus. Porque se você não for nas pequenas coisas fiéis, nas grandes tampouco será. Se você não administrar as coisas de Deus bem, quem dirá as outras coisas? Mas Deus sabe todas as coisas. Aí segue o ensinamento de Jesus. Alguns fariseus ouviram o que Jesus estava dizendo, porque eles amavam o dinheiro, né? O fariseu amava o dinheiro. Quantas pessoas no mundo hoje dão muito mais valor ao dinheiro do que a Deus? Então Jesus diz: para essas pessoas vocês parecem bom, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. As coisas do mundo são do mundo e aqui vão ficar. Todos os bens materiais, seja lá quais forem, todo o dinheiro que você tiver, seja a quantia que for, fica aqui. Na eternidade, isso não tem valor nenhum para Deus. Dê valor para as coisas que têm valor para Deus, porque a eternidade é para sempre. As coisas do mundo vão passar, são passageiras, e você precisa entender isso antes que seja tarde. É errado bens? Não. É errado ter prosperidade material? Também não. É errado comprar, adquirir móveis? Não. O errado é fazer com que essas coisas estejam acima de Deus, ao ponto de você ser avarento, egoísta, soberbo, não repartir nada, não compartilhar, não fazer o bem, não usar os teus bens para trazer pessoas perdidas, pessoas com necessidades, não sentar na mesa, não se misturar com as pessoas de má fama. Isso sim não é nada agradável a Deus. Diz no versículo 17, presta atenção: é mais fácil o céu e a terra desaparecendo do que ser tirado um simples assento em qualquer palavra da lei. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. Aí Jesus começa a citar alguns exemplos de má índole do homem, algumas formas como o homem age, que são equivocadas. Por exemplo, se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com uma mulher divorciada também comete adultério, demonstrando o egoísmo do ser humano, que pensa somente em si. Por exemplo, se eu tenho uma responsabilidade familiar, eu não posso me desfazer disso. Isso vai causar um mal muito grande a todos os membros da família, inclusive a mim próprio. Então eu tenho que pensar conforme Jesus pensava. O ser humano não pode ser egoísta. O egoísmo faz com que você não queira ajudar ninguém, você não queira ser responsável sobre nada, e tudo que pensa é no seu próprio bem, egoísta. Que lição Jesus está dando aqui, especificamente aqui, para aquelas pessoas que eram entendedores da palavra de Deus, os religiosos, mas se estende a todos hoje em dia, e já também naquela época. Claro que é em primeira mão para essas pessoas, porque eles eram quem deveriam estar propagando a palavra de Deus, na época a lei de Moisés. Hoje a lei de Moisés, juntamente com o que? A graça, porque a lei ela não perde a síntese do seu valor, porque ela levou até os tempos da graça, é preciso entender isso. Mas a graça nos alcançou. Sejamos pessoas bondosas, sejamos pessoas que saibam como ajudar o próximo, que tenham compaixão com o próximo, que se relacione com amor, carinho ao próximo. Amém? Vamos finalizar falando sobre a parábola do rico e do Lázaro. Também no capítulo 16 vimos que no começo um homem rico, agora outro homem rico também aparece aqui agora numa parábola que se chama o rico e o Lázaro. Eu já quero dizer que o rico não tem nome, pense nisso. O Lázaro é chamado pelo nome, mas esse é mendigo. Esse está à porta do rico, a mendigar. Esse está ali, quem sabe com chagas e outras coisas, doenças, quem sabe. Não se traz muitos detalhes, mas veja o que diz aqui. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Imagina todos os dias festa, enquanto o outro todos os dias mendigava. Porque havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas, chagas, e que costumava largar perto da casa do rico. Ali ele mendigava, ali ele andava, ali ele pedia. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa dos ricos. E até os cachorros vinham lamber suas feridas. Era lastimável o estado desse mendigo. Quantas pessoas conhecemos aí afora que andam em situações também semelhantes? Às vezes passamos e nem olhamos, de medo, de nojo. Mas olha o que acontece na sequência. O pobre morreu e foi levado com os anjos junto do Abraão. Havia festa no céu, enquanto o rico fez festa todos os dias na terra. E o mendigo Lázaro não.
mendigava do que sobrava das festas destes, migalhas. Agora a morte chegou para ele. E lá no céu há uma festa. E essa festa é para a eternidade, é para sempre. E aonde está o rico? Vejamos a sequência. O rico também morreu. Foi sepultado como pobre. No final, todos vão ter o mesmo fim. A morte. Porém, depois dela, o que acontece com cada um é diferente. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá de longe Abraão e Lázaro ao lado, disse, então gritou, Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Aonde foi parar o rico? E por que ele foi parar lá? Aonde foi parar o mendigo, o pobre? E por que ele foi parar lá? Pense nisso. As atitudes, né, de pessoas que têm grandes poderes no mundo faz com que elas atraiam para si toda a atenção. O que elas querem, na maioria dos casos, é ser elogiadas, admiradas, e que o nome delas cresça, enquanto que suas riquezas cresçam também. É isso que a maioria quer. Enquanto que o pobre quer saciar sua fome, quer, quem sabe, uma boa roupa, quem sabe ser ouvido e apenas um abraço. Embora às vezes pareça que ele é a pessoa equivocada e errada e que esteja ali porque merece, às vezes não é assim. E às vezes também não é assim da parte do rico. Às vezes realmente ele é rico porque merece e porque faz o bem. Mas no final dessa história, o rico foi para o inferno, enquanto o pobre foi para o céu e havia festas lá. Pense nisso. Pense muito nisso. E relacione tudo isso com a sua vida. Como andam as suas atitudes, os seus relacionamentos e as suas prioridades. Tudo isso é importante por demais lá no final, no julgamento, aonde, na verdade, tudo vai tomar uma direção ou para cima ou para baixo, simbolizando céu e inferno, é claro. Ao lado de Deus ou ao lado do diabo. Para quem crê, né? Vale a pena arriscar, perder a salvação por não saber administrar as coisas como o administrador aqui administrou, por não saber dar valor como o filho mais velho não deu ao filho mais novo quando retornou a casa. Não vale, né? Pensamos então muito bem nesses capítulos 15 e 16 de Lucas, lembrando que tem os capítulos anteriores no canal e logo vamos postar os seguintes capítulos, os capítulos seguintes, os 17, 18 assim por diante, né? E mais adiante entraremos então na sequência, livro de Atos dos Apóstolos, né? Te convido sempre a permanecer conosco aqui, te agradeço já por estar aqui conosco, né? Bom estudo, né? Que Deus te abençoe e lembre sempre de compartilhar, se inscrever, dar seu like e postar seu comentário. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.